Olá, muito bom dia, Fortaleza, terra da advogada Wanda Sidhu, que lutou por direitos humanos durante a ditadura militar. Muito bom dia a toda a região do Cariri, terra de Tristão Gonçalves de Alencar, revolucionário que participou da República do Crato em 1817 e da Confederação do Equador em 1824. Bom dia a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é quarta-feira, 2 de outubro, e está no ar mais um Debates do Povo, pela Rádio O Povo CBN, em Fortaleza, nas frequências 95.5 FM e AM 1010, e na CBN Cariri, pela FM 93.5. Continua hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento que pode levar à anulação de sentenças da Operação Lava Jato e de outros processos criminais. A tese é de que réus delatados devem apresentar as alegações finais depois dos réus delatores, para assim poderem elaborar uma defesa. A tendência é de esse pensamento ser mantido, pois durante a votação na última semana o tribunal já havia formado a maioria de 6-3. Para hoje, estão previstos os votos dos ministros Marco Aurélio Melo e Dias Toffoli. Também sobre o Supremo, o ministro Gilmar Mendes atendeu a um pedido para suspender as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro, do PSL. De acordo com o Ministério Público do Rio, há fortes suspeitas de que funcionários de Flávio Bolsonaro devolviam parte dos salários ao gabinete do então deputado estadual. É a conhecida rachadinha. A suspeita surgiu após o COAF, hoje chamado de Unidade de Inteligência Financeira, identificar movimentações financeiras atípicas nas contas de Fabrício Queiroz, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro. As movimentações passavam de R$1 milhão. Ainda sobre o STF, o ex-procurador-geral Rodrigo Janot chocou o país ao contar sobre o dia em que foi armado ao STF para matar o ministro Gilmar Mendes e depois se suicidar. A Suprema Corte de Polêmicas do país é o tema do Debates do Povo de hoje. Para participar do programa, receba aqui no estúdio da Rádio Povo CBN, na Avenida Aguanambi, Carlos Marden, procurador federal e professor universitário. Recebo também Plínio Bortolotti, jornalista e articulista do Povo. E recebo você, ouvinte e internauta, que participa pelo telefone 85-30-66-40-30, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589, e acompanha também a transmissão pelo Facebook O Povo CBN e pelo Facebook O Povo Online. São 11h07. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Muito bom dia, Carlos. Muito bom dia, Plínio. Então, o STF. Hoje temos muitos assuntos aqui para falar sobre o STF, né, Carlos? Bom dia a todos aí, a saudar os ouvintes, Plínio, Tardan. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos aí fazer mais um programa hoje bem recheado de polêmicas aí, especialmente focado no STF, né? Isso. O STF, a gente listou aqui 3 temas, e tem mais, mas vamos começar com esses 3 e começando especificamente por essa questão do julgamento que pode levar à anulação de sentenças da Operação Lava Jato, né? Essa questão do réu delatado poder apresentar as alegações finais depois dos réus delatores, que é algo que a lei não previa, não é isso, Carlos? Você conhece bem esse tema. A questão que se apresenta aos ministros quer dizer, uma vez está tomando como prevendo, né, que vai ser, a decisão já está tomada, ou seja, que réus delatados vão poder fazer as suas alegações finais depois dos réus delatores, algo que não existia antes na lei. A questão aí que passa a se apresentar, talvez de maior importância aos ministros, é relativa justamente ao passado, né? Ou seja, em que circunstâncias julgamentos que já ocorreram devem ter suas sentenças anuladas. Carlos? Bom, primeiro, só para situar o ouvinte aí, caso ele não entenda muito bem o que está acontecendo, né? Boa, vamos lá. O Código de Processo Penal, ele trabalha com a lógica muito básica do Estado de Direito como um todo, que é você dizer que o réu tem que produzir suas provas em último lugar, tem que se manifestar sempre por último. Como o réu está sendo acusado, ele está com a liberdade dele possivelmente ameaçada, né? Ele sempre se manifesta por último no processo. Então, depois do Ministério Público, depois de quem tiver o assistente de acusação, o que for. O problema é o seguinte: no caso concreto, existe mais de um réu, são co-réus, né?
E quando se trata de corréus, o Código de Processo Penal prevê que todos eles vão apresentar as alegações finais, que é a última coisa que você fala no processo, antes da sentença, ao mesmo tempo. Não fazia distinção, né? Exatamente. O que o Supremo está dizendo aí, né, e parece que vai firmar esse entendimento hoje, é que no caso de um dos réus ser delator, fazer uma delação premiada de outro, esse que foi delatado, ele teria de direito de se manifestar depois. Então o que está prestes a acontecer é a anulação de alguns processos nos quais a Lava Jato seguiu o procedimento normal do Código de Processo Penal, que foi dizer o quê? Todos os réus se manifestam ao mesmo tempo, independentemente de ter havido delação ou não. Então, essa que é a polêmica, né? E aí, isso aí tem uma possibilidade de afetar dezenas de processos da Lava Jato, não todos, né? Mas dezenas de processos. Tanto que a Carmen Lúcia, por exemplo, deu um voto de certa maneira condicionado, dizendo que esse tipo de nulidade só poderia atingir o processo se a pessoa provasse um prejuízo no caso concreto. Então, já pensando em restringir isso aí. E o Toffoli, que é o presidente do Supremo atualmente, pediu vista do processo semana passada, exatamente dizendo que essa semana ia trazer um voto com algum tipo de modulação, aparentemente também para restringir os efeitos dessa possível decisão. O que me parece é que já está começando a se formar aí um consenso em torno da tese, que acho que foi apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Que essa leitura de agora, esse entendimento de agora do STF, que não existia antes, né? Ela se aplicaria aos réus que tenham pedido para se manifestar por último na fase final, ainda no julgamento de primeira instância, né? Ou seja, é um entendimento aí, né, Espinho? Veja só, isso que o Carlos Marden falou é verdade, e você também falou é verdade. Não existe explicitamente no Código Penal, quando é o caso de corréus, qual fala por último ou primeiro. Agora, veja só... Logo, não haveria nada de errado. Não, veja só, deixa eu só concluir. Quando esse Código Penal foi votado, não havia figura do delator. Isso não era permitido pela legislação brasileira. Agora, o delator, ele passa a ser analogicamente... Tem uma coisa chamada analogia, o Carlos Marta sabe disso, ele é professor. Quando você não tem uma lei, você pode aplicar por analogia. Por exemplo, não tinha nenhuma lei falando de fraude eletrônica, porque não existia computador. Agora, o que o juiz faz, o advogado de acusação faz? Ele pega alguma lei que se aplica ali, por exemplo, dar um golpe pelo computador era impossível 10 anos atrás, tirar conta de alguém. O que o juiz faz? Ele usa a lei que tem, analogicamente, adapta aquilo para enquadrar aquele crime. Então, veja só, não havia figura do delator no regime jurídico brasileiro. Ele surgiu depois, descrito Código Penal. O delator, ele acaba sendo analogicamente uma testemunha de acusação, porque ele está falando contra o réu. Não é? Então, se você pegar a letra fria da lei ali, quando não existia figura do delator, vai chegar a essa conclusão que o Carlos chegou. Mas, parece muito óbvio que eu não posso me defender de uma coisa que eu não sei que eu estou sendo acusado. Nas alegações finais, o delator diz que eu sou um ladrão, que eu entrei na casa do Tardan e peguei 50 mil reais lá. Né? Não sei se o Tardan guarda pouco dinheiro assim na casa dele, talvez seja mais. Gente, mas fora os dólares, euros, né? Pegou 50 mil. Ora, se eu for me manifestar junto a ele, eu não vou poder fazer prova de que eu não sou um ladrão. Não, peraí, deixa eu fazer... Deixa eu só concluir. Então, essa maioria no STF, ela já está delimitada. Já existe uma maioria, e hoje a maioria, pelo menos dos juristas que eu estou lendo, estão chegando à mesma conclusão. O que o STF vai fazer hoje é o que eles chamam lá de modulação. Como é que isso vai valer? Vai valer para aquele advogado que pediu, lá como no caso do sítio de Atibaia, por exemplo, o advogado do Lula pediu para falar depois. Outros advogados pediram. Vai valer só nos casos pediu, se o caso não pediu, fica. Não, é uma hipótese. A outra hipótese é ele dizer o seguinte: vale daqui para frente. Então, o que a STF vai discutir hoje é a chamada modulação, porque a maioria, com esse entendimento que eu acabei de explicar aqui, já está formada. Eu acho o seguinte, eu tenho um esclarecimento aqui que é importante, alguns, na verdade. Primeira coisa, isso aqui não é a questão da delação como prova, certo? Claro que o réu que é delatado pode se manifestar sobre a delação premiada, não é isso. A delação premiada como prova, ela já foi analisada dentro do processo. O cara está se manifestando depois, já sobre a delação premiada. Não é que ele não vê a delação premiada e de repente ela aparece na sentença, não. Isso aí seria um absurdo.
A questão é que na hora de fazer as últimas alegações, depois que todas as provas já foram produzidas, os juízes estavam mandando fazer ao mesmo tempo. Aí eu tenho duas observações a fazer sobre isso, porque que eu discordo do entendimento do Supremo, entendeu? Nesse aspecto específico. Primeira coisa, um réu acusar o outro é uma coisa super comum em processo de corréu. A delação premiada não traz nada de novo em relação a isso. Vou dar um exemplo aqui bem banal, mas que é didático para quem está ouvindo a gente. Imagina que você chega na hora das alegações finais daquele processo do desaparecimento da Elisa Samúdio. 2 corréus, Bruno e Macarrão. Eu acho que tinha até um terceiro lá. Entendeu? Aí o que é que vai acontecer? Bruno e Macarrão tiveram o mesmo prazo para apresentar alegações finais, por exemplo. Ora, essas pessoas poderiam uma ter jogado a culpa na outra? Sim, não tem nenhum problema. Fazer isso nas alegações finais é normal para o corréu. Às vezes os corréus vão ambos alegar inocência, às vezes um vai jogar a culpa no outro. Sempre foi assim e nunca houve uma nulidade porque um jogava a culpa no outro. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é o seguinte, se você pensar pelo lado do juiz que está conduzindo o processo, o juiz ele tem dizendo lá na Constituição o seguinte, ninguém pode ser privado da sua liberdade sem o devido processo legal, ponto. Entendeu? Então a gente está vendo muito pelo lado do delatado, né? Ah, o delatado tem que ter o direito dele de poder falar depois. Beleza. Mas imagina que sem ter previsão nenhuma legal, certo? Você é um réu, delator, e o juiz te ouve e deixa para ouvir o outro cara depois, quando a lei fala que o prazo é comum. Então imagina você como o juiz está conduzindo a Lava Jato. De onde você vai tirar que você vai primeiro ouvir o delatado, e o delatado depois vai ser ouvido, primeiro o delator e depois você ouve o delatado. Ou seja, o delator que também é um réu, que tem direito ao prazo comum previsto na lei, você vai tirar esse direito dele, está escrito na lei? Tem que pensar dos dois lados. Tá todo mundo pensando no lado de quem é delatado, mas o delator ele também é réu. Aí o juiz vai tirar o direito dele se manifestar no prazo comum do nada, se tem isso escrito na lei. Não é uma coisa tão simples Logo, assim. resumindo, tua posição, você acha que o STF está caminhando para um entendimento equivocado, é isso? Eu entendo que sim, a meu ver, assim como os corréus sempre puderam um acusar o outro, nesse ponto específico, a meu ver, a tese da delação premiada não muda nada, é um réu acusando o outro. Para mim deveria ser o que tem dizendo na lei, porque o delator também tem direito a isso, ele também é réu no processo. Eu só queria insistir rapidamente numa questão. Por favor, Plínio Bortolotti. Eu só vou dizer isso porque, ok, acho que o Marden explicou bem a posição dele. Obviamente é um direito de divergir do Supremo, muitas vezes eu divirjo de um debate, isso não é problema nenhum. Mas o que eu volto a dizer, a diferença é que analogicamente o réu delator atua como assistente uma espécie de assistente de acusação no processo. Só isso que eu queria complementar. Muito bem, várias participações de ouvintes aqui. Vamos lá. A Maria Souza diz, uma vez uma sentença nula, ela deve ser anulada. Sentença nula é eivada de vício e deve ser anulada. Quem errou foi o juiz. A Lava Jato se transformou em uma grande farsa jurídica. É uma fraude. Os réus não puderam usar o seu direito de defesa. Eu vou só fazer uma observação, Tardan, aqui, até sem meu posicionamento, mas só para deixar uma coisa clara. Deixa. O julgamento do Supremo está fazendo a seguinte afirmação, certo? Os juízes erraram ao seguir expressamente o que tem dizendo no Código Penal. Ainda que você concorde com o Supremo está dizendo isso hoje, ou disse quarta-feira passada. Aí eu te pergunto, você é juiz da Lava Jato, julgando um processo há 1 ano atrás, você lê uma coisa do processo penal, você ia tirar de onde que era diferente se tem escrito no Código. O que o Supremo está fazendo, se ele anular os processos, é acusar os juízes de errar, de gerar uma nulidade, por seguir expressamente o que está dizendo na lei. Olha que negócio esquisito. Imagina você sendo juiz. Você seguiu o que está dizendo no Código expressamente, e o Supremo está dizendo que não era para ter seguido aquilo. Você pode até dizer, pode até concordar com o Supremo. Mas como o juiz ia saber disso antes, lá atrás? E o critério, aí vai anular só aqueles em que o réu pediu... Se sabe ainda. Isso está em discussão. Sei, tá em aberto, é uma tese, possivelmente, que vai prevalecer ainda. Está sendo decidido hoje. Mas vamos supor que aconteça. Ele vai dizer, vai anular, mas só vai anular no caso em que o réu pediu, né? Pode ser uma possibilidade. Que é outra coisa estranhíssima, né? Porque supostamente, se o juiz deveria saber isso, ele deveria saber para todo mundo, né? E não para quem pediu só. A outra possível, que eles chamam de modulação, é temporal. Fala, vale daqui para frente. Que também é uma possibilidade. Agora eu volto a insistir, só para deixar a minha posição clara. O Código Penal não podia prever isso, porque quando ele foi escrito não existia essa figura do delator, da chamada delação premiada, ou tem outro nome, não lembro mais nem qual é o nome
oficial, Colaboração. né? Colaboração premiada, né? Não existia essa figura. Então, não podia estar escrito, óbvio que os legisladores não podiam prever essa possibilidade, né? Muito bem, nosso ouvinte Agis Loyola diz: Carlos Marden desenha, só não entende quem não quer. O Roberto Lourinho, Bolsonaro sempre. O Sérgio Melo diz: Gilmar Mendes vai soltar o Luiz Inácio Lula da Silva e prender Sérgio Moro. Olha aí. O Jubeci Alex, o verdadeiro escritório do crime, está em Brasília. O César Barra, pelo menos assim se identifica, diz: agora os da direita todos amam Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é realmente um caso à parte, né? Vamos conversar sobre Gilmar Mendes mais no próximo bloco, porque ele realmente é um fenômeno, né? Ele consegue ser amado e odiado por todos os espectros políticos e jurídicos do país. É uma figura. Vamos lá, vamos então a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Sempre convidando os ouvintes a participarem do programa pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589, e também pelo Facebook, o Povo CBN, Facebook, o Povo Online. São 11 horas e 21 minutos. Até já. Debates do Povo. Estamos hoje com as participações de Carlos Marden, procurador federal e professor universitário, do Plínio Bortolotti, jornalista aqui do Povo, e dos nossos ouvintes, como o Mauro Souza, da Praia do Futuro. Ele diz: corrupção atual foi tudo orquestrado para ninguém denunciar e investigar os Bolsonaros. O STF já se borrava após os milicianos assassinarem aquela juíza com 21 tiros no Rio. Depois, um dos filhos do Bolsonaro ameaçou fechar o Supremo com apenas um cabo e um soldado. Os ministros do STF têm o poder, mas o medo de morrer é maior. Já o William do Castelão diz: para quem pensa que o PT saiu do poder, o STF é um comitê que faz de tudo para sangrar a Lava Jato por meio de invenções delirantes que não constam na lei. É uma tremenda vergonha, diz o William do Castelão. O César Barra diz: quer dizer que os bolsominions têm bandidos de estimação? Chamam-se Queiroz e Flávio Bolsonaro. O Carlos Alexandre: maior ditadura é a do judiciário. Vamos lá, queria ouvir de você, Carlos Marden, Plínio Bortolotti. Vamos falar aqui um pouquinho especificamente do Gilmar Mendes. Essa figura que, né, assim, as manifestações recentes pró-Bolsonaro e contra o STF falavam muito ali da lava-toga, né? E uma dos principais alvos era o Gilmar Mendes, não era isso, Plínio? Se eu bem me lembro, o Gilmar era tido aí como um dos grandes exemplos de um caráter corrosivo, né, enferrujado do nosso STF. E agora o Gilmar, ele oscila, né? Ele é ao mesmo tempo amado e odiado por quem quer a lava-toga, por quem acha que a toga está muito limpa e não precisa ser lavada. Por todo mundo, né? Não dá para analisar assim a personalidade do Gilmar Mendes, né? Seria um caso de um estudo mais aprofundado. Agora, o que eu sempre disse a respeito dele e continuo dizendo, independentemente das posições que ele toma, é que eu acho que ele tem um comportamento muito, digamos, que não deveria ser o comportamento de um ministro de um Supremo. Ele age quase como um senador, ele dá opinião sobre tudo, fala sobre tudo, né? Então eu acho que é inadequado, né? Não sei se é proibido, mas eu acho que é inadequado para um juiz que está na posição dele, da mais alta corte do país, ficar opinando sobre tudo, sobre política, enfim. Isso eu acho um equívoco dele. Agora, voltando à Lava Jato, né? Até esse ouvinte aí que falou Bolsonaro sempre, primeiro eu vou dizer para ele que sempre é sempre muito longe, viu? É muito complicado a pessoa. Muito longo, sempre é muito longo, dura muito. E outra coisa que eu gostaria de dizer para esse ouvinte é o seguinte, que a Lava Jato, de janeiro a junho deste ano, fez o menor número de operações nos seus últimos 5 anos. Depois, o COAF sofreu um esvaziamento, né? O COAF hoje está meio que de mão amarrada. Fora a interferência que o Jair Bolsonaro ameaça de fazer na Polícia Federal nessas questões. Eu suponho, né, que esse ímpeto contra o Supremo Tribunal Federal
da parte dos bolsonaristas tenha se reduzido, porque o Flávio Bolsonaro está enrolado até o último fio de cabelo nessa questão. Mas o lá Gilmar Mendes, esse é um dos Queiroz. pontos, Gilmar Mendes tá tomando uma decisão aí que favorece muito o Flávio Bolsonaro. Pois é, exatamente por isso que esse atendeu ímpeto... um pedido de suspender as investigações contra o... Exatamente, então eu penso que esse ímpeto que os bolsonaristas tinham contra o Gilmar Mendes, contra o STF, e esse ímpeto de favorecer a Lava Jato, ele vem se reduzindo. Elegeram o Bolsonaro porque temia o fim da Lava Jato. A Lava Jato está murchando sobre o Bolsonaro. Esse é um exemplo prático de o menor número de operações nos últimos 5 anos. O esvaziamento do COAF, interferência na Polícia Federal. Agora o Flávio Bolsonaro que está enrolado nessa questão aí que chamam de rachadinha lá no Rio de Janeiro. Isso vai cair no Supremo, né? O Flávio Bolsonaro foi o cara que mais atuou dentro do Senado para evitar a chamada CPI da Lava Toga, que foi incentivada pelos bolsonaristas. Então, onde é que está o pessoal que dizia assim, quem não deve não teme, eu não tenho bandido de estimação? Aonde se escondeu esse pessoal é o que eu gostaria de saber. Bom, eu vou deixar a questão da Lava Jato um pouquinho de lado e vou focar na pergunta aqui que o Tardan fez. Do Gilmar Mendes. O Gilmar é um cara de personalidade controversa, né? Isso aí, no mínimo, para se dizer sobre ele é isso. Eu também acho que o caráter do ministro, a personalidade não interessa muito para a pergunta aqui. Mas especificamente, a polêmica que houve ultimamente aí, que foi essa suspensão dele dos processos do Flávio Bolsonaro, é um ponto específico no qual eu acho que ele acertou ao fazer essa suspensão. Ah, é? E eu vou explicar por quê aqui, para não parecer que é uma defesa Explica, do Bolsonaro. curioso, Vejam vai bem. lá. O que acontece é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal está analisando em abstrato, no geral, não é o caso do Flávio, se pode haver a seguinte coisa: se os órgãos de investigação podem cruzar informações financeiras das pessoas, independentemente de ordem judicial. Então a Polícia Federal fala com o Ministério Público, que fala com a Receita Federal, que fala com a Secretaria da Fazenda, eles cruzam o dado de um cidadão qualquer como eu, para ver se tem... e dali tiram elementos. Se identificarem que Pronto. for alguma anomalia, aí é que Isso. pede para o juiz para E investigar. foi esse método, sem autorização judicial, que foi utilizado para poder descobrir ou comprovar a suposta rachadinha lá entre o Flávio Bolsonaro e o Queiroz. E de todas as outras Exatamente, investigações de todos os feitas outros casos. pela Lava então- Jato. Na Lava Jato, inclusive. Isso. Mas calma, eu tô só tentando ambientar aqui. Então o que aconteceu? O Flávio Bolsonaro fez um pedido para o Supremo, ainda uns 2 ou 3 meses atrás, pedindo o seguinte: olha, eu queria que não usassem meus dados enquanto o Supremo não dissesse pode ou não pode. E o Toffoli deferiu o pedido dele, dizendo: se o Supremo está decidindo se vale ou se não vale, então para isso aí, até a gente dizer se é uma prova lícita ou ilícita. O que aconteceu? Os processos não pararam, continuaram. Então ele foi ao Supremo agora para dizer o seguinte: olha, o Toffoli deu uma decisão mandando parar meus processos que não foi obedecida. E o Gilmar falou: tem que obedecer e tem que parar. Então, 2 observações. Primeiro, não foi que mandaram suspender os processos do Flávio Bolsonaro porque ele não pode ser investigado. Não foi isso. O Toffoli deu uma decisão dizendo para parar todos os processos do Brasil, todos, envolvendo qualquer pessoa cujos dados tenham sido obtidos sem autorização judicial. E o Flávio Bolsonaro está no meio do bolo. Segundo, isso não é uma suspensão que vai enterrar o processo para sempre, não. A previsão de votação desse assunto no Supremo é em novembro. Então, se tudo acontecer conforme está pensado hoje, daqui a um mês, 45 dias, o Supremo vai parar e vai decidir. Esses processos que estão andando com dados obtidos tem autorização, tá ok ou não tá ok? Vai valer para todo mundo, inclusive para o Flávio Bolsonaro. Agora, o Flávio Bolsonaro foi o cara que fez o pedido que motivou a decisão? Foi. Ele tá tendo um protagonismo, uma exposição maior? Tá, mas isso é uma coisa totalmente natural. Eu vou dar só um exemplo aqui para poder mostrar como isso não acontece só pró-Bolsonaro. O Lula foi preso em abril de 2018, né? Desde que o Lula foi preso, todos os meses que o Supremo funciona, se pergunta: quando é que vai pautar de novo a discussão da prisão em 2º grau para poder soltar o Lula? Isso é um caso que envolve só o Lula? Não, isso é uma discussão importantíssima que vai envolver milhares de pessoas no Brasil. Mas o protagonista da discussão é o Lula. Pô, claro que é o Lula. Quem é que vai ser? É claro, ele é uma personalidade nacional. Da mesma maneira o Flávio Bolsonaro. Então, só para ficar claro minha posição, eu não estou dizendo aqui que o Flávio Bolsonaro é honesto ou não é, que houve ou não houve rachadinha. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando tecnicamente.
ele pediu para dizer o seguinte: enquanto o Supremo não decidir se os dados não podem ser utilizados, eu quero que não utilizem os dados. E o Supremo mandou parar todos os processos do Brasil, todos, não só o dele, no qual tinha dados financeiros apurados sem autorização judicial. E isso não está parado para sempre, que vão enterrar e vão esquecer até terminar o governo Bolsonaro, não. O julgamento está marcado para novembro. Então daqui a 45 dias, 60 dias, vai haver um julgamento no qual vai se dizer: pode utilizar os dados. E o processo lá do Queiroz e do Flávio volta a andar. Ou vai dizer: não pode utilizar os dados. E o processo vai voltar a andar sem que possa utilizar os dados, assim como não poderá para ninguém do Brasil. Então, nesse momento, a decisão não foi a decisão de proteger o Flávio Bolsonaro. Foi para todos os processos dizendo: enquanto a gente não decidir se o uso é lícito, ninguém no Brasil pode usar. Inclusive o Flávio, que foi o protagonista, porque é o filho do presidente. Mas deixa eu dizer uma coisa aí, viu, Tardan? Do ponto de vista técnico, as explicações do Carlos Marden são corretas, não é? Agora, toda questão técnica envolve uma questão política. Isso também é um fato. Veja só, eu estou dizendo do ponto de vista do discurso do bolsonarismo, o que o Flávio Bolsonaro está fazendo é inverso do que eles pregam. Volto a dizer, onde é que está quem não deve não teme? Que eles diziam. Onde é que está, não tem o bandido de estimação, tem que investigar todo mundo. Não é? É isso que eu quero perguntar. E, aliás, esse ânimo condenatório que vigeu, né, durante toda a Lava Jato, ninguém perguntava de onde vinham as informações, se era do COAF, se tinha cruzado, se não tinha cruzado, valia naquele período, que era para condenar Lula, no PT, criminalizar. Hoje deixou de valer para os bolsonaristas? Do ponto de vista estritamente legal, volto a dizer, o Carlos Marden tá certo. Eu quero saber onde é que está o discurso do bolsonarismo. Plínio, deixa eu te fazer uma pergunta essa é uma aqui. questão política. Agora, deixa eu só concluir. Agora, por óbvio, o Flávio Bolsonaro tem o direito de recorrer ao STF como qualquer cidadão brasileiro. Ele tem o direito legal. Agora, o direito político ele não deveria ter, porque é tudo aquilo que ele condenou durante toda a vida política dele. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você está falando muito aí de coerência dos bolsonaristas que elegeram o Bolsonaro, falando de combate à corrupção, e agora estão querendo proteger o filho dele. Beleza. Mas e como é que fica a coerência, por exemplo, do pessoal da esquerda, que durante 15 anos, porque o Mensalão estourou em 2004, durante 15 anos disse que combate à corrupção era besteira, que combate à corrupção era bandeira de direita, combate à corrupção era besteira, que Lava Jato era uma coisa para entregar, para perseguir as empreiteiras e entregar as obras para o exterior, era coisa de americano. E aí agora, de repente, a esquerda quer desfilar na rua com a bandeira do combate à corrupção. O que me parece, entendeu? É que a esquerda também não tem coerência nenhuma. O que a esquerda quer, como se diz no ditado, é ser casada na semana e solteira no fim de semana. Então ela é contra a corrupção quando convém, e a corrupção é besteira quando convém pra ela. Mas aí não dá pra ser casado na semana e solteiro no fim de semana. Ou você fica casado e tem que ficar no fim de semana também, ou você é solteiro e aguenta a semana sozinho. Então também tem uma incoerência do outro lado. Aí a pessoa da esquerda que passou 15 anos dizendo que combate à corrupção era besteira, que isso era perseguição política, de repente quer desfilar na rua com bandeira do combate à corrupção. Então eu acho que tem que ver esse lado aí também, né? Não, acho que você se equivoca numa coisa. Na verdade, a esquerda também tinha esse discurso anticorrupção. Você disse que não tinha, mas tinha. E cometeu corrupção também. Né? Muitos desses... Tinha antes de virar poder, você disse. Antes de chegar ao poder. Então tinha essa bandeira. E esse mal, ele ataca políticos em todo o segmento ideológico. Né? Até tem um ditado que diz que a esquerda ganha a eleição com a esquerda e depois governa com a direita. Então esse discurso do combate da corrupção, ele é usado e muitas vezes mal usado, né? Então a esquerda assumiu o poder fazendo a esquerda que eu digo é o PT no caso, né? Assumiu fazendo esse discurso e depois cometeu corrupção. Agora, isso não significa, por exemplo, que eu vá concordar com uma coisa que é praticamente ilegal ou que se condene uma pessoa somente porque acha que ela é corrupta, né? Então vamos botar o Flávio na cadeia porque tem uma suspeita de corrupção como ele. Ou montar processos como foram montados na Lava Jato, em que a acusação, o juiz se aliava à acusação para poder condenar a pessoa. Isso eu não vou concordar. E não concordo nem se fizesse com o Flávio Bolsonaro, do meu ponto de vista, né?
Tanto é que um processo eu escrevi uma vez um artigo dizendo: deixe Bolsonaro falar, entre parênteses, as besteiras de sempre, quando quiseram condená-lo no STF por opiniões que ele emite, apesar de serem opiniões terríveis, horrorosas e que deviam ser combatidas. Mas eu não fiz um discurso, nós vamos condenar o Bolsonaro, né? Então, tanto a esquerda quanto a direita assumiram falando em combate à corrupção e depois cometeram corrupção. Agora, vamos estabelecer, como se diz no direito, né, as culpas individualizadas. Você não pode condenar na totalidade um partido ou pelo que eventualmente aconteceu de errado. Só aqui uma coisa para esclarecer bem, o Carlos, diante do que você falou. Do jeito que é hoje, tá? A questão do COAF. Como é que funciona o COAF? Me diga se eu estou equivocado aqui na minha explicação. O COAF, ele fica como se tivesse assim, com as anteninhas ligadas, né, em todo mundo tem liberdade para ficar observando e percebendo e eventualmente identificando qualquer movimentação financeira atípica, estranha, suspeita. Aí, uma vez que ele identifica isso, ele vai ao Ministério Público ou vai a algum outro órgão e diz: olha, eu identifiquei uma movimentação financeira aqui suspeita, estranha, atípica. Você quer pedir à Justiça para poder investigar isso aqui? Aí o Ministério Público pede à Justiça o direito para poder investigar aquilo. Ou seja, o que o COAF faz até acionar a Justiça não é uma investigação, é tão somente uma identificação. Em tese, eles têm filtros, né, ali para poder identificar as coisas. Existe um determinado limite de dinheiro que, se cai na sua conta, passa direto. Existe um limite a partir do qual, por exemplo, o banco é obrigado a informar para a Receita Federal e por aí vai. Pois é. Então, o que acontece? Os órgãos, eles trabalham em colaboração, sempre trabalharam em colaboração. Ministério Público, Polícia, Receita Federal, COAF, todo mundo, Banco Central. O problema é que na era da informação, a quantidade de dados, como você coloca eles para dialogar e combina com algoritmos, é uma coisa muito mais fácil. Então, em tese, pelo menos, todos, não é só o Flávio Bolsonaro, temos direito ao sigilo bancário. A proteção, a não ser gratuitamente feita coisa. Em sigilo, o que é a proteção do sigilo bancário? Mas qual é a sua posição sobre isso? O cara chegar e dizer o seguinte: olha, só mediante uma ordem judicial é que alguém pode ir lá e violar teu sigilo. Ou seja, a tua garantia é o juiz. O Estado pode violar o teu sigilo bancário desde que o juiz diga: cara, aqui há tantos critérios que eu permito que você vá lá e baixe todos os dados do Tardan, baixe todos os dados do Plínio, baixe todos os dados do Marden, cruze e faça uma investigação. Então, um juiz, ele está te protegendo da arbitrariedade do Estado. Em tese, é isso. O que o Supremo está analisando? O que o Supremo está analisando é saber se, em alguns casos, os caras podem cruzar os dados antes de pedir essa autorização judicial e já está valendo, entendeu? A partir de que momento a autorização judicial é necessária ou não? Eu quero saber qual é a sua posição, porque eu tenho uma a respeito disso. A respeito de quê? De haver sigilo bancário? Você acha que o COAF pode agir como estava agindo? Ou outros, por exemplo, a Receita Federal, vamos supor que a Receita Federal está investigando o meu coisa fiscal lá. De repente acha, esse cara aqui lava dinheiro. Se passar a vigiar essa lei, que só com a ordem judicial, a Receita Federal bateu nisso, não pode avisar ninguém. Hoje é o seguinte, o COAF, como é que o COAF faz? Você faz um depósito de R$100 mil na sua conta. O COAF avisa o Ministério Público Federal. O Tardan fez uma movimentação estranho, não justificável aqui. Estranho, como é que eles usam ele o termo? Pegou, se eu botar 100 mil em dinheiro na minha conta, eles vão saber, olha, o Tardan botou 100 mil em dinheiro na conta. Aí houve uma movimentação atípica. Todo mês cai teu salário lá, que é de R$50 mil, né? Aí de repente você deposita... Isso líquido, né? Fora o bruto. Aí de repente você deposita 500 mil na sua conta. Eles vão dizer o seguinte... Tem alguma coisa estranha. O Tardan estranha. fez alguma coisa atípica. O Ministério Público, a partir daí, pede olha, então vamos... Não abriu o teu sigilo. Certo. Só disse que você fez uma movimentação atípica. Isso, exatamente. Aí o juiz pode... o Tardan fez uma movimentação atípica, então está aqui a ordem para... Deixa eu pedir aqui o Ministério Público vai uma autorização para entender. Isso, mas para violar o sigilo precisa da autorização judicial. Inclusive, isso é a lei, a Constituição que fala isso. Isso. E a Receita Federal do mesmo modo.
Eu queria saber qual é a opinião do Carlos sobre isso, para depois eu dar a minha opinião. Ou eu posso dar a minha. Vamos fazer o seguinte, saber a dele. vai ficar em aberto, o Carlos vai responder, mas no próximo bloco, porque agora vamos chamar um rápido intervalo, e eu sempre convidando os ouvintes a participarem do programa pelo telefone 85-30-66-40-30, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589, e também pelo Facebook, o Povo CBN, pelo Facebook, o Povo Online. São 11 horas e 42 minutos. Até já. Voltamos hoje com as participações de Carlos Marden, de Plínio Bortolotti e também dos nossos ouvintes, como o Francisco Sérgio do Centro, que diz: tudo o que o bolsonarismo quer, as instituições brasileiras estão fazendo para ele, se autodesmoralizando. Para um governo que tem intenções de acabar com a democracia, Congresso e STF servem um cardápio de sobra de malfazeres para a nação. Denis Oliveira disse: investigarem a família Bolsonaro, olha aí, família Bolsonaro, igual investigaram a do Lula, não escapa nenhum. Lava Jato não, Força Jato, simplesmente para derrubar a candidatura do Lula. O Júlio Calaca diz: o Supremo deveria ter acompanhado a Lava Jato desde o início, evitando essas irregularidades jurídicas, evitando a destruição de empresas e empregos. Muito legal esse comentário aqui do Júlio. Era de fato, podia ter esclarecido isso lá atrás, que não estaríamos tendo esse problema. Mas vamos lá. O Carlos, o Plínio fez uma provocação, uma pergunta aqui no final do bloco anterior, e era para você responder, né? O que você acha. Peraí, só um instantinho antes, deixa eu chamar aqui um repórter, Felipe Silva, que está acompanhando um protesto aqui nas ruas de Fortaleza e vai nos trazer informações atualizadas aqui. Felipe Silva, está nos ouvindo? Estou sim, Marcos. Bom dia, ouvinte. Bom dia. Onde é que você está? Marcos, eu me encontro aqui atualmente na reitoria, no bloco da reitoria, onde há uma concentração e, na verdade, hoje é o dia de mobilizar os alunos, né, de mobilizar os professores, de mobilizar os técnicos administrativos, porque amanhã, na quinta-feira, né, no dia 3, vai ter um ato. Na verdade, esse ato traz aí uma série de manifestações acerca da autonomia da Universidade Federal do Ceará, né, e da autonomia das universidades em todo o país, onde elas criticam o programa do governo federal, que é o Futurice. Então, hoje é um dia de mobilização em todos os campos da UFC, e um dia de mobilização também em Juazeiro do Norte, no Cariri. Então, o dia hoje é de entrega de panfletos, entrega de materiais para os alunos, para os professores, porque amanhã a manifestação começa às 8 horas da manhã. Ok, então tá aí, um dia de mobilização para a manifestação de amanhã. Muito obrigado pelas informações e vamos agora então voltar aqui. E bom trabalho aí, Felipe, tudo de bom. Obrigado. Carlos, então, o Plínio terminou o bloco anterior te fazendo aí uma pergunta. Queria saber, né, Plínio, afinal de contas, o que você acha, Carlos, sobre essa questão do COAF? O COAF deveria poder trabalhar como vem trabalhando até então, ou você acha que faz sentido a alegação da defesa do Flávio Bolsonaro? Bom, na verdade, eu, como liberal, né, eu entendo que o Poder Judiciário, uma das funções básicas dele é realmente proteger o cidadão do Estado. Então, assim, eu tendo até uma visão restritiva da invasão de privacidade que o Estado pode fazer sobre o cidadão. A minha linha de pensamento é de que, dentro do que é permitido pela lei, deve-se ter a visão mais restrita possível. Então, se a lei permite, no máximo, que o banco comunique o Banco Central, a Receita Federal, a respeito de alguma coisa, eu entendo que sem autorização judicial não pode haver nenhum tipo de circulação de informação entre os supostos órgãos de informação sem que autorize. E aí, para deixar uma coisa muito clara, tá? Eu não estou dizendo que as informações não podem ser usadas ou que elas não podem ser colhidas. Eu estou dizendo que a autorização judicial é necessária para colher essas informações. Por quê? Porque eu entendo que o judiciário é uma linha de proteção do cidadão contra o poder do Estado, de investigação, de perseguição do Estado. Então, se algum dia, por exemplo, isso acontecer comigo, eu gostaria que um juiz fosse ouvido para poder dizer: olha, realmente é razoável a suspeita de vocês, podem quebrar o sigilo bancário do Marden. Em vez de o banco trocar informação com a Receita, com o COAF, com o Banco Central, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, e de repente, quando eu for descobrir, já estarem todos os poderes munidos de um monte de informação sem que eu tenha passado pela proteção de um juiz antes. Então não tem nada a ver com proteger criminoso, ou lavagem de dinheiro, ou sonegação, nada. É só uma questão de pensar o Poder Judiciário como um instrumento de proteção do cidadão contra o poder de investigação do Estado, como é no processo penal em geral.
Por exemplo, a polícia pode quebrar o seu sigilo telefônico? Pode. Ela só precisa pedir autorização de um juiz. Ou seja, qualquer um de nós tem sigilo telefônico e o Poder Judiciário ele é um guardião desse direito fundamental. Mas se um juiz for ouvido e entender que aquela quebra de sigilo é permitida, quebra-se. Como, por exemplo, quebraram do Lula e deu aquelas polêmicas lá na época do governo Dilma. Então não tem nenhum problema. Eu só entendo que o Poder Judiciário tem o papel de proteger o cidadão contra o poder de perseguição do Estado, então eu tendo a ter uma interpretação restritiva disso aí. Plínio Bortolotti. Eu não sei o que pensa o PT todo não, mas acho que uma grande parte da esquerda pensa como o Carlos Marden, principalmente depois da Lava Jato. Mas veja só, a questão da lavagem do dinheiro hoje é uma das questões mais sérias mundialmente. E na Europa, né, eu não vi isso com profundidade, eu gostaria de avisar logo os ouvintes, mas na Europa está sendo feita muito parecido, ou foi feito antes, com a existência do COAF e da cooperação entre órgãos de vigilância para que não circule dinheiro ilegal. Então, eu não vejo problema nenhum, né, em o COAF, por exemplo, informar movimentações atípicas e colher movimentações atípicas sem ordem judicial. Né? Porque, veja só, o que o COAF faz não é quebrar o sigilo da pessoa, é informar a outros órgãos, Polícia Federal pode ser, Ministério Público pode ser, que existe uma movimentação atípica. Se o Ministério Público achar que aquilo é relevante, aí sim ele pede uma ordem para o juiz. Então, o sigilo não é quebrado, não é quebrado pelo COAF. O sigilo só é quebrado com ordem judicial. Né? E se a pessoa explicar aquilo, outro dia eu vi estava vendo um debate, uma pessoa disse, eu caí um dia numa movimentação atípica, recebi uma herança, né, depositei o dinheiro lá, aí me chamaram lá no COAF, eu mostrei a papelada lá que eu recebi de uma herança, me mandaram embora, acabou, né? Assim, encerrou ali o processo. Então, acho que contrariando uma grande parte da esquerda, né? E nesse caso há a concordância inclusive acho que do PT com o que diz o Marden, eu acho que o COAF pode sim fazer esse papel que vem fazendo até agora. Agora, os controles têm que ser rigorosos, para que não aconteça o que aconteceu na Lava Jato, aquele festival de vazamento que na época todo mundo achava muito normal. Muito bem, vamos aqui a algumas participações de ouvintes. Vou começar aqui pelo Manuel de Eusébio. Plínio, respondendo a sua pergunta, eu votei no Bolsonaro e não no filho. Sou a favor da Lava Jato e acredito que quem tem coerência não tem bandido de estimação. Se o Flávio for culpado, tem que pagar, entendeu? Mas se o Flávio for culpado, tem que ir para a cadeia. Caso não, os que o acusaram também têm que pagar. Mas deixa eu dizer para ele, quem votou no Bolsonaro votou no pacote, viu? Não sei se você sabe, o Bolsonaro, por exemplo, quer indicar um dos filhos dele para ser embaixador em Washington, né? O cargo dos mais importantes da carreira do Brasil, né? Da diplomacia brasileira. Então, quem votou no Bolsonaro, querendo ou não, votou no pacote. Não, o que eu acho engraçado, porque o pessoal da esquerda disse que quem elegeu a Dilma não elegeu o Temer, né? Mas quem elegeu o Bolsonaro elegeu até os filhos dele, então... Bom, aí no mínimo engraçado que você elege o presidente e não elege o vice, mas o cara elege o presidente, o vice, levou a família, a mulher, o motorista, a milícia e sei lá mais quem junto, né? Então, mais uma vez, como eu falei, é uma questão de coerência, vamos ter coerência. Mas eu acho que quem elege o presidente elege o vice, por exemplo, eu acho que o Bolsonaro elege o Mourão, tá? Aí sim é um pacote, é uma chapa. Os filhos não, né? Não que o pai não deva responder ou se tiver alguma coisa envolvida com isso, mas da mesma maneira que era uma coisa super estranha, embora talvez natural, ficar investigando o filho do Lula quando ele era presidente, né? Não sei quem trabalhou no zoológico, tinha essas conversas, né? Mas a mesma coisa agora, assim. No caso dos Bolsonaro, eles são políticos, né? Devem ser investigados, eles têm a exposição pública natural de quem opta pela política, isso aí não tem nenhum problema. Mas me parece estranho isso aí, né? O discurso de quem acha que quem elege o presidente não elege nem o vice e elege os filhos do cara é, no mínimo, estranho. Assim. Mas aí, viu, Carlos, você vai ter que perguntar para esse sujeito aí, o pessoal da esquerda. Que eu não sou esse sujeito, pessoal da esquerda, eu não sou representante deles. Tanto então é que você se sentia representado pelo Temer quando ele era o presidente? Não, eu não me sinto representado, mas eu reconheço que ele foi eleito dentro da legalidade, né, e dentro das normas, como foi o Bolsonaro também. Agora, eu reconhecer como isso, como aquilo, né, aí já é outra situação.
Eu reconheço que o Temer foi um presidente eleito dentro da legalidade, como também foi o Bolsonaro. Apesar do Bolsonaro estar querendo escapar da legalidade, né? O que ele almeja é um governo autoritário, né? E não sei como, eu fico pensando como é que os chamados liberais aderem ao governo desse, que é um governo autoritário, um governo que quer controlar o comportamento das pessoas, um governo que almeja o autoritarismo. Mas aqui no Brasil sempre é assim, né? Liberais vivem pendurados no Estado, né? E apoiam um presidente que é o antítese do liberalismo. Muito bem, vamos aqui a várias participações de ouvintes. O Ezequiel Espinosa, de São Gonçalo do Amarante, diz: por mim, o filho do presidente que eu votei, tendo culpa no cartório, tem que ser punido. Lembrando que tem vários outros deputados estaduais do Rio que estão no mesmo balaio. O Jacir de Souza diz: a lógica dos bolsonaristas é culpar a esquerda. Por que não olham para si? Pergunta de Jacir. O Eduardo Pinheiro, do Antônio Bezerra: minha opinião é, Flávio Bolsonaro é só manchete. Tem que saber quem são os demais que se aproveitam dessa decisão do STF. Josi da Silva: não vão presos porque no Brasil há 2 pesos e 2 medidas para tudo. O André Luiz, do bairro Farias Brito: gostaria de perguntar ao Plínio, como jornalista, como ele recebe essa declaração do Janot. Parece até fake news de tão surreal que ela é. E aqui eu queria até tocar naquele último terceiro ponto aqui ligado ao STF que eu mencionei na abertura do programa, que foi exatamente esse livro que o Janot, Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, está lançando, em que, não sei se como estratégia de divulgação do livro, mas ele deu umas declarações que constam lá no livro, em que ele narra o dia em que ele foi ao STF armado com a intenção de matar Gilmar Mendes e depois se suicidar. E é isso que o ouvinte se refere, que parece até fake news de tão surreal. É absolutamente chocante mesmo essa declaração vindo do ex-procurador-geral da República. Não, é engraçado o ouvinte dizer isso, porque eu passei, nesse dia eu passei quase o dia inteiro fora do ar no telefone e eu fui olhar à noite e comecei a ver isso e eu achei que fosse uma notícia do Sensacionalista, aquele site de humor, juro mesmo. Falei, que foi que aconteceu? Aí eu fui procurar, achei portais de referência, Jornal Povo, UOL, etc. E vi lá que de fato aconteceu aquilo. É um negócio que a gente só pode lamentar, né? E ver com a Procuradoria-Geral da República ter ficado durante tanto tempo, não é? Sobre uma pessoa que, pelo menos aparentemente, tem desequilíbrios, né? Porque uma pessoa entrar armada no Supremo, ele disse que chegou a puxar e engatilhar a arma na tentativa de matar um ministro, demonstra, assim, ou um desespero ou algum tipo de, sei lá, se que pode tenha dizer pensado isso, em né? matar, né? assim, já... Agora, uma coisa, viu, Tardan? O que ele fez, né? Aí é outra questão da decisão que tomou o STF, não é crime. Não é crime, ele não cometeu nenhum crime, porque de vez em quando a gente fica com vontade de matar alguém, não quer dizer que você vai matar, né? E também o fato dele ter chegado perto dele armado também não é crime. Né? Então, aí eu acho que a gente teria que discutir a decisão do Supremo, que também tomou de iniciativa própria. Eu não sei se um tribunal pode tomar uma decisão de iniciativa própria sem ser provocado pelo Ministério Público ou por algum outro instrumento, de ter mandado fazer busca na casa dele. Agora estão dizendo que ele pode até perder a aposentadoria. Eu acho que aí já... Vamos lá, que estamos chegando debate. à reta final do programa. Quero ouvir a opinião do Carlos Marden sobre isso também, antes de ir para as alegações finais. O Supremo já não é lá uma grande referência em termos de ética, né, de condução das coisas. Vez por outros ministros se pegam ali, né, Gilmar Mendes com o Joaquim Barbosa, tem uma briga muito famosa. Depois foi com sempre o Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, o próprio Gilmar Mendes, agora com o Janot. Mas assim, realmente a Procuradoria-Geral da República sempre foi ali um ponto de equilíbrio, né? E saber que na época do Janot as coisas chegaram nesse ponto realmente é lamentável, mas... Aproveitando aqui até a deixa do Plínio, eu queria dizer que bem complicada a postura do Supremo de determinar essa investigação, entendeu? Assim como ele já tinha feito naquela época das supostas fake news, né? O Supremo está se movendo meio por uma paranoia, assim, que leva a gente para uma coisa muito perigosa, no limite do Estado de Direito, que é o fato de o Supremo inventar um motivo qualquer, ele mesmo abrir uma investigação, ele mesmo determinar as provas, que ele mesmo vai julgar. Então aquele inquérito das fake news felizmente foi arquivado, né? Mas esse do Janot aí tá gerando altos efeitos concretos. Então a gente tem um Supremo se movendo por paranoia, que é uma coisa bem arriscada, assim, para um estado tão delicado que a gente já tá vivendo aqui no Brasil de crise institucional.
Muito bem, vamos agora então, estamos na retíssima final do programa. Só ler aqui umas mensagens. O Sérgio Lili diz: fora STF, Luiz Ponte de Heriutaba diz: Plínio, tem o governo como adversário ideológico e não como inimigo. O Luciano do Eusébio: o STF, na minha opinião, não agrada nenhum brasileiro que deseja justiça. Plínio Bortolotti, 20 segundos para suas considerações finais. Não, hoje acho que foi um debate bastante esclarecedor, interessante. Acho que, Todo enfim, dia, espero que os ouvintes tenham. Não, tem dia que tem assim uma coisa muito acirrada, tal, e acaba não sendo esclarecedor. Acho que hoje foi bastante esclarecedor. Que bom, também achei, muito bacana. Carlos Marden, 20 segundos para suas considerações finais. Bom, estamos aí na expectativa de como o Supremo vai modular os efeitos dessa decisão que parece que já está tomada a respeito da direito do delatado de falar depois do delator, né? Também em novembro vamos ter esse julgamento aí envolvendo o Flávio Bolsonaro. Então, duas decisões grandes que o Supremo vai dialogar diretamente com esse combate ao crime, combate à corrupção. A gente fica na expectativa. No mais, agradecer aí, mandar um abraço pro pessoal do meu perfil lá do Instagram, do Liberalismo FC. Espero ter vindo, contribuído aí, tô sempre às ordens para voltar. Muito obrigado. Então, tem mais um processo, Carlos Marden, que é da suspeição do Moro. Muito bem, vamos lá, Francisco Peixoto do Crato. Aí. Nós que votamos no Bolsonaro, queremos que a justiça chegue até ele, Flávio Bolsonaro. O David Almeida, do bairro de Fátima, poucas vezes viu o programa que sou ouvinte ferrenho, o Plínio sendo coerente, falando com uma coisa correta quando diz respeito a Flávio Bolsonaro. Muito bem, chegamos ao final do programa, muito obrigado. Obrigado a Joside Silva, ao Carlos Alexandre, ao Brígido, Luciano Filgueiras, a Bílio Elias, todos os nossos ouvintes que nos acompanharam e participaram com perguntas e comentários. No programa de hoje tivemos trabalhos técnicos de Kiko Gomes, produção de Yuri Costa, assistente de estúdio Nala Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Marcos Tardan. Na sequência no AM 1010 você fica com Trem Bala, não para, não para, não para, não para, não para! E no FM para Fortaleza e o Cariri você fica com o repórter CBN e em seguida o CBN Brasil. Muito obrigado a todos e até amanhã. Valeu, tchau!